Oi, tudo bem? No vídeo de hoje você vai ouvir uma poderosa palestra de Neville Goddard. Ele explica por que não é o pensamento em si que cria a sua realidade, mas o sentimento por trás dele. É simples, mas transforma tudo. Bom estudo. Respire. Seja. Permaneça imóvel, pois agora eu te ensinarei a sentir. Sim, a sentir. Existe um lugar secreto dentro de ti, um santuário silencioso, poderoso, sagrado. Este lugar não se alcança por esforço, mas por entrega. Ao te renderes nesse silêncio, tornas-te o Criador. Tu és o oleiro, e também o barro. Cada imagem que mantens viva em tua mente, cada sentimento que acalentas, é a semente do teu amanhã. Pensar que precisas mudar o mundo primeiro é um equívoco. O mundo externo nada mais é do que o reflexo do interno. Toda transformação começa onde tudo começa, na imaginação. Sentir aquilo que desejas, aquilo por que anseias, como sendo já teu. Eis o segredo. No instante em que sentes como real, sem fingimento, sem esperar, mas aceitando como fato consumado, nesse instante, tornas-te aquilo que desejas ser. A sensação do desejo realizado, este é o caminho. Não se implora, não se força, simplesmente entra-se no estado do ser desejado. Tu o vestes como uma roupa. Não pensas em direção ao desejo, pensas a partir dele. Se queres amor, sente-te amado. Não por outrem, mas pelo amor que flui através de ti. Se queres sucesso, sente a satisfação de já o ter alcançado. Ouve os aplausos na tua imaginação. Vê a evidência com os olhos da mente. Mas, acima de tudo, sente a alegria, a paz e a confiança de já possuir aquilo que desejas. Ser antes de receber. O que isso realmente quer dizer? Quer dizer que o mundo é espelho. Ele não reflete o que tu queres, mas quem tu és. E quem tu és é determinado por aquilo que tu sentes ser verdade. Quando te deitares para dormir, não carregues contigo as preocupações do dia. Leva contigo a imagem da realização. Faz com que seja tão natural, tão comum, que te percas nesse estado de cumprimento e adormeças sentindo como se já fosse real. O subconsciente não debate, ele apenas aceita. E se tu realmente sentires, o mundo se curvará para tornar aquilo real. Este é o segredo que muitos ignoram. Não são as palavras, é o sentimento por trás delas. Não é a imagem, mas a aceitação emocional dela como real. É aquele movimento interno, aquele silêncio repleto de certeza. Isto é criação. Não aguardes por um sinal. O sinal segue o sentimento. A evidência vem após o estado de ser. Ser primeiro. E o mundo se conformará. Não porque tem que ser assim, mas porque sempre foi assim. Agora ouve-me bem. Sentir é o segredo. Pois sentir é a ponte entre o invisível e o visível. Entre o imaginado e o manifesto. Quando você deseja algo, uma nova vida, um relacionamento, sucesso, saúde, não basta apenas desejar ou pensar nisso. Desejar mantém o objeto distante. Pensar frequentemente confirma que ainda não está aqui. Mas quando você sente, quando internamente e emocionalmente aceita aquilo como já seu, você adentra a realidade dele. Nesse momento, sua consciência muda. Você deixa de ser quem quer e passa a ser quem já tem. Muitos confundem manifestação com simples visualização. A visualização é útil, um instrumento, mas o poder real reside no sentimento que sustenta a imagem. Você pode ver-se numa nova casa, ao lado de seu parceiro ideal, ou celebrando grande sucesso, mas se ainda sente falta, indignidade ou dúvida ao fazê-lo, não está plantando a semente. O solo do subconsciente só responde ao que é sentido como real, não ao que é apenas imaginado. Sentir o desejo realizado significa entrar na experiência de tê-lo, gerar dentro de si a sensação de ser aquela pessoa, de viver aquela vida. Torna-se um estado de ser. Você carrega em si a confiança de quem já é o dono do resultado. Ande, pense e fale dessa forma, não como encenação, mas como quem, internamente, já se alinhou ao resultado.
Este sentimento não se baseia em evidências externas ou lógica. Muitas vezes, precede qualquer prova visível. É justamente isso que o torna poderoso. Você sente antes que o mundo confirme. E por isso, o mundo acaba refletindo. O subconsciente aceita o sentimento como fato e move pessoas, circunstâncias e eventos para corresponder a ele. Sentir não é forçar. Não se trata de repetir afirmações, sem crença ou fingir alegria. Quando não há. É entregar-se à verdade de sua imaginação, abraçá-la com convicção e permitir-se ser a pessoa que já possui o desejo. Esse sentimento pode surgir sutilmente. Um conhecimento silencioso, uma confiança suave. Mas cresce à medida que você o nutre. Você não se engana. Alinha-se a uma verdade mais profunda que já existe no reino das possibilidades. Há uma grande diferença entre dizer, um dia terei isso, e afirmar interiormente, isto é meu. A segunda frase, quando realmente sentida, detém o poder de transformar a realidade. Você não precisa saber como. Tudo acontecerá. O sentimento é a causa, a manifestação é o efeito. Seu papel não é gerenciar os detalhes, mas permanecer no estado de ser. O como se desdobra naturalmente conforme você persiste no sentimento. Então, quando desejar mudar sua vida, pergunte-se: como eu me sentiria se isso já fosse verdade? Alívio? Alegria? Gratidão? Certeza? Então permita-se experimentar essas emoções agora. Viva como se seu desejo já estivesse realizado. Durma. Caminhe. Haja como quem já conquistou o que almeja. A imaginação não é mero devaneio ou fuga infantil. É o fundamento da realidade. Tudo o que existe hoje começou como um pensamento, uma visão, uma possibilidade invisível. Aquilo que você imagina e emocionalmente aceita torna-se o projeto do que virá. O mundo que você vê nada mais é do que o reflexo do mundo que carrega dentro. A imagem clara, consistente e sentida com intensidade dá vida a uma estrutura invisível. Essa estrutura cria raízes na mente subconsciente, e esta, sem julgamento, traz à forma aquilo que aceitou. Dois indivíduos podem viver sob as mesmas circunstâncias e ainda assim experimentar realidades completamente diferentes. Não são as condições que os moldam, mas a imaginação do que elas significam. A maioria acredita que a realidade é fixa, algo a ser observado e respondido. Em verdade, a realidade é fluida, e nós somos seus criadores. Quando entender isto, você deixa de reagir à vida e passa a desenhá-la. Se você se imagina limitado, azarado ou indigno, e aceita esses pensamentos como verdade, a vida refletirá isso. Não porque o mundo esteja contra você, mas porque ele tem de refletir aquilo que você profundamente acredita e sente. O universo é imparcial. Responde não ao que você quer, mas ao que aceita como real. Não se trata de fantasia ou pensamento positivo momentâneo. Pensar positivamente por alguns minutos e depois voltar ao estado de medo, dúvida ou frustração é insuficiente. O que você imagina e sente, de forma consistente, cria o estado dominante de consciência a partir do qual sua vida se expressa. Para viver uma nova realidade, primeiro deve vê-la dentro de si. Você deve caminhar no estado dela, habitar mental e emocionalmente a vida desejada, antes que o mundo lhe apresente evidências. Imagine-se bem-sucedido, alegre, saudável ou amado. Faça-o com detalhes vívidos e convicção emocional. Está plantando uma semente que, se não for arrancada pela dúvida, crescerá. Pode não ser instantâneo, mas acontecerá no tempo perfeito. Jamais imagine em vão. Cada quadro mental, quando sentido como real, impressiona a mente profunda e inicia forças invisíveis em movimento. A grande mudança ocorre quando você deixa de tratar a imaginação como fantasia e passa a usá-la como fato. Entenda que o invisível é mais poderoso que o visto. O mundo da forma segue o mundo do pensamento. A imaginação precede a criação. Portanto, imagine com amor, crença e a consciência de que não está fugindo da realidade, mas moldando-a.
Seus sentidos tentarão convencê-lo do contrário. Apontarão para o que não é, não para o que pode ser. Mas a imaginação ignora os fatos atuais e avança corajosamente em direção ao desejado. E à medida que você persiste, os fatos mudam. Esse é o milagre da consciência. Você não é um mero observador de realidade. É seu arquiteto. E a ferramenta em suas mãos é a imaginação. Use-a sabiamente, consistentemente e com fé, e seu mundo se tornará a prova visível do seu íntimo saber. Não pense em direção ao seu desejo como algo futuro. Pense a partir dele, como se já fosse sua realidade. Essa simples mudança de perspectiva transforma todo o processo de manifestação. Quando você pensa em direção a algo, reforça a crença de que ainda não o tem. Coloca o desejo distante lá fora em algum dia futuro. E nessa separação, sua realidade reflete justamente essa distância. Mas sentir a realidade do desejo agora é ocupar mental e emocionalmente o fim alcançado. É assumir a identidade de quem já possui. Se deseja ser bem-sucedido, não pense em como seria tornar-se bem-sucedido. Pense do ponto de vista de quem já é. Quais pensamentos essa pessoa teria? Como se comportaria? Ao assumir essa identidade, você ultrapassa o atraso e já vive na consciência do desejo cumprido. Não é fingimento ou truque. É uma assunção silenciosa e interior de ser aquilo que deseja. Preocupação cria resistência. Ser cria alinhamento. E é o alinhamento que atrai o invisível ao visível. O subconsciente não distingue entre o real físico e o imaginado vívido. Simplesmente aceita o estado dominante em que você habita. Quando sente a partir do fim, o subconsciente responde. Você pensa diferentes pensamentos, toma ações inspiradas e atrai oportunidades que ressoam com sua nova identidade. Pensar a partir do fim também traz paz. Não há esforço, não há desespero, não há falta. Apenas a expressão do que você já é. Não é mágica, mas uma lei. Aquilo de que você está consciente, você se torna em forma. É por isso que desejar ou precisar algo não o aproxima. Desejar afirma a ausência. Precisar carrega ansiedade e medo. Mas sentir a partir do fim traz uma confiança serena, uma certeza calma. É como possuir a chave em vez de esperar que a porta se abra. Ao estado de pensar a partir do seu desejo, com impressão mais profundamente em seu ser. Torna-se mais natural, mais real, mais vívido dentro de você. Eventualmente parece inevitável. O sinal de que seu mundo está alcançando sua verdade interior. Você não precisa saber o como. A única responsabilidade é assumir o fim e permanecer fiel a ele, mesmo diante de evidências contrárias. Persista no sentimento, retorne ao estado sempre, viva mental e emocionalmente a partir do resultado desejado. Observe, então, como o caminho se desdobra diante de você, em formas que jamais poderia planejar. Pensar a partir do fim é viver na resposta, não na pergunta. É tornar-se a própria encarnação do que busca, aqui e agora. E quando o faz, a vida reflete essa convicção não porque você exigiu, mas porque você se tornou ela. Um quadro mental sem emoção é estéril. A imagem é um projeto, mas sem energia emocional permanece um conceito vazio. A emoção é o que dá vida à imagem. É o combustível que ativa o subconsciente e sinaliza que aquela realidade imaginada não é utopia, mas experiência viva. Quando aceita a imagem com emoção, o subconsciente a aceita como fato, e o processo de exteriorização começa. Não se trata de quão detalhada ou vívida é a imagem. Clareza ajuda, mas o essencial é quão profundamente você sente sua verdade. Sem convicção, a imagem é apenas devaneio. Ao combinar imagem clara e estado emocional correspondente, você ancla em sua consciência algo real. Se imagina em relação amorosa perfeita, mas sente solidão ou indignidade, a vibração emocional contradiz a imagem. Mas, quando sente amor e valorização enquanto mantém a visão, essa aceitação emocional valida a imagem e a âncora.
Movimento interno tem linguagem própria. Comunica-se diretamente com as partes profundas da mente, contornando lógica e razão. Por isso, afirmações só funcionam quando acompanhadas de sentimento. Repetir palavras sem convicção faz pouco além de mover lábios. Falar com crença e paixão começa a moldar a realidade. Seu estado emocional diz à mente o que aceitar e rejeitar. Por isso, escolha sentimentos conscientemente. Todo dia, reagimos emocionalmente ao ambiente, aos pensamentos, às memórias. Mas criação não é reação, é intenção. Em vez de esperar que o mundo dê motivo para sentir-se abundante, feliz ou amado, escolha esses sentimentos agora, em alinhamento com sua visão. Deixe a imaginação guiar e as emoções seguirem. Não é engano, é autodomínio. Não finge felicidade, mas incorpora a verdade de que sua imaginação e sentimento de hoje moldam sua experiência de amanhã. Ao criar vínculo emocional com sua visão, ela se torna familiar, e a mente tende ao familiar. Sentir regularmente alegria, gratidão, confiança e paz treina seu corpo e mente a aceitar essa nova realidade como normal. Então, quando surgem oportunidades, você se move naturalmente em direção a elas, pois elas ressoam com seu novo padrão emocional. Consistência é a chave. Não se trata de intensidade esporádica, mas de retorno constante ao estado de desejo já cumprido. Quanto mais sente, mais acredita. E quanto mais acredita, mais seu mundo reflete isso. A emoção não é mero subproduto da experiência, é o arquiteto dela. Quando sente sua visão como real, não está esperando mudança, está encarnando-a, e o invisível torna-se visível não por força, mas por convicção. Para manifestar seu desejo, primeiro torne-se internamente a pessoa que já o possui. Não espere pelas circunstâncias. Mude seu estado de ser e permita que a vida siga. Você não recebe para depois se tornar. Você se torna e então recebe. Isso significa que a plenitude do desejo começa dentro de você. Se quer amor, sucesso, saúde ou abundância, alie-se a versão de si que já possui tudo isso. Não amanhã, não quando as evidências surgirem, mas agora. Essa versão existe na imaginação, e é sua responsabilidade assumir essa identidade plena e fielmente. Leve a consciência dessa versão por onde for. Não é fingimento, é reivindicação. Fingir é performance. Reivindicar é um saber interior. É aceitar uma verdade interna. E o mundo se conforma não porque exige, mas porque seu ser a demanda. Aguardar evidências antes de crer é criar na falta. Ao ser antes de receber, você colapsa a distância, traz o futuro para o agora e faz do estado desejado seu estado presente. Ao fazer isso, torna-se magnético às experiências e circunstâncias que correspondem. A lei da consciência não responde ao querer, mas ao ser. E ser não se define por aparências, mas pelo que você aceita como verdade em seu íntimo. Você pode dizer, quero ser rico, mas se sente pobre, pensa pobre e espera luta, está sendo pobre em consciência. E o universo responde a essa vibração, não às suas palavras. Mas se caminha já carregado de gratidão, generosidade e confiança, mesmo antes do dinheiro, você está sendo riqueza, e a riqueza encontrará seu caminho até você. Esse princípio vale para tudo. Se deseja um relacionamento amoroso, não espere alguém entrar em sua vida para sentir amor. Sinta-se amado agora. Imagine o que é ser adorado, escolhido, valorizado, e traga essa energia para seus pensamentos, palavras e presença. Ao incorporar essa frequência, você deixa de buscar amor, você o expressa, e o amor reconhecerá a si mesmo em você. Ser antes de receber é confiar no invisível. É entender que a consciência cria a realidade, e não o contrário. O mundo físico é um feedback retardado. Reflete o que você já aceitou internamente. Se deseja ver algo novo, primeiro torne-se algo novo. Conte uma história diferente. Acredite em uma verdade diferente. Segure uma imagem diferente. E, sobretudo, sinta agora a realidade emocional disso.
Isso não é forçar crença, é retornar gentilmente ao estado do desejo cumprido, vez após vez. Escolha a nova identidade. Alie-se a ela em pensamento, sentimento e ação. Caminhe como a versão de si, que já possui o que antes almejava. E em tempo, aquela versão se tornará sua realidade vivida. O mundo exterior sempre alcança o interior. Quando você é antes de receber, dá permissão à vida para refletir sua transformação. Você não persegue o resultado, você se torna a causa, e o resultado, inevitavelmente, aparece.